Então é isso, estamos aqui para mais um Tamboril Entrevista. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando em nome de todos da banda, né? E primeiro, antes de a gente começar a falar um pouco dos álbuns de vocês, da história da banda, né? Eu queria justamente falar da história da banda, no caso, falar um pouco como é que a Fenícia começou, como é que a música chegou até vocês. Perfeito, Luca. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma satisfação enorme de estar participando aqui da entrevista. Muito obrigado pelo convite. Eu estou representando a banda, meu nome é Teos Roques, eu sou guitarrista da banda e fundador da banda, juntamente com a Nini Monzani, que é a vocalista. E na banda também temos o Thiago Pazotto, que é o baixista da banda, e o Regis Berreta, que está na bateria com a gente também, né? Uhum, A Fenícia, ela começou lá atrás, em 2006. Quando a gente começou, a gente já começou lançando o primeiro álbum homônimo, chamado Fenícia, também com 10 músicas autorais, 10 músicas próprias, aham, compostas por mim e pela Nini, que também é fundadora da banda desde o começo, juntamente com um amigo nosso, compositor Fabrício Miller, né? sim. Desse casamento nosso aí surgiram 10 músicas, que foi quando a gente gravou o primeiro álbum. Quando a gente começou, a gente tinha a intenção de, enfim, focar no autoral mesmo Hum, e propagar nossas músicas, né? Se você for pegar isso há basicamente aí 18 anos atrás, não tinha a acessibilidade que tem hoje, com redes sociais, sim, sim. com plataformas de streaming. Então, assim, A gente estava no CD ou na fita cassete ainda, né? exato, exato. Então, era o material físico ali, pegava, ia aqui, dando um lugar na rádio, vendendo, levando nos shows, né? Sim. E tudo isso. Mas como a gente está no interior de São Paulo, né? Nós somos natural de Descalvado, nossa cidade natal, a gente encontrava dificuldades de poder promover shows, né? Sim. A gente não conseguia fazer o autoral rodar aqui no interior, acho que diferente das pessoas que estão localizadas na capital, né? Porque na capital já estava acontecendo uma cena ali, uma cena Tem estrutura ali, hardcore, galera. emocore, isso. Uhum. Uma cena já com o NX0 estourando, já com o CPM 22 estourado, e Pete, Charlie Brown Jr., né? Até chegar, enfim, em Sim. outros projetos que acabaram estourando ali naquele momento, né? Uhum. E aí, e aí a gente acabou que indo pro cover dentro do, do que a gente tinha de possibilidade aqui, Ah, porque a gente tentar, gostaria de para estar tentar tocando. ser ali no cover, né? No caso, né? Chamar a atenção dali. Exato. É como que a gente propaga uma banda que não é conhecida para o Sim. grande público da nossa região, aqui do interior. Então foi isso. A alternativa foi, vamos fazer cover. No meio do show a gente toca uma ou duas músicas nossas ali pro meio. Mas aí acabou que isso tomou muito a cena nossa, né? Tipo assim, pubs e bares aqui na região rolava bastante. Então o que a gente fez? Vamos deixar o autoral de lado e vamos focar no cover, né? E Uhum. então foi o que a gente fez durante muito tempo. Mas aí eu vou deixar você perguntar mais coisas, senão eu já vou Tá contar bom, tá bom. ao longo do tempo. Interessante, tô até entrando na história aqui. Uhum. Eu sou aquela pessoa que ouve e você vai começando a imaginar as cenas, como é que foi. Mas nesse caso, como foi que vocês se conheceram lá? A música já fazia parte da vida de ambos, no caso? Como é que vocês chegaram até a Fenícia? Sim. Bom, Descaldo é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Aham, Então, por exemplo, eu tive uma banda de 99 a 2004, juntamente com o baixista da Fenícia. Só que sim. quando a gente formou a Fenícia, ele não estava na formação original. Então, quando a minha banda acabou, essa banda de pop rock que a gente fazia aqui, eu acabei conhecendo a Nini, que é minha companheira de vida, enfim. E a gente viu que os gostos eles foram batendo, porque a MTV na nossa cidade, se eu não me engano, de 2002 a 2006, 2007, ela foi aberta. Era uma emissora aberta. Sim, Então a gente tinha ela terminou por assinatura, né, no caso, se não me engano, né? isso, ela era uma emissora por assinatura. Aham, Só que eu lembro que na época a gestão que comandava a cidade poderia ter escolhido entre a MTV e uma outra emissora e optou pela MTV. Então a MTV começou a passar aberta. E isso tem grande parte na nossa formação. Porque uhum. foi quando a Nini, que é a vocalista, começou a ver, tipo, Evanescence, Pitty, e, Sim, tipo assim, ela porque já tinha um cantava. acesso maior a esses artistas, né, no caso. Sim, sim.
E ela já cantava com o irmão dela, que é músico também. Uhum. Só que ela fazia um repertório que talvez não era um repertório que ela não tinha uma identificação. Quando ela viu meninas, mulheres à frente de bandas, e aí naquela época podemos citar, sei lá, Avril Lavigne, Alanis Morissette, entre outras, né? Ela Sim. falou, meu, é possível eu ter uma banda de rock, entendeu? Hum? Então, e nesse meio tempo a gente se conheceu, porque aí, por conta do irmão dela ser músico, a gente montou um projeto, ele falou, minha irmã canta, eu vou trazer ela pra cá. E aí, a hora que foi montar o repertório, as músicas que ela queria colocar no repertório eram músicas que eu ouvia e que eu gostava na época. Pô, Então, a gente já era foi, pra ser, então. não era pra ser, a gente já tinha essa identificação musical. E Aham. naturalmente a gente se aproximou, acabou ficando Sim. junto, namorando, estamos juntos até hoje. Uhum. E, e aí É, foi isso. Aí, como a gente não tinha banda ainda, a gente recebeu um convite para fazer a abertura do show de um cara chamado Ventania. Acho que você deve conhecer, já ouviu falar do Ventania. sim, sim, de novo Ele, já. isso. Ele veio tocar na nossa cidade e precisava de uma banda de abertura, uma banda de rock. E Uhum. aí eu conheci o organizador e falou: "Não, a gente tem", mas tipo assim, não tinha, porque a banda que eu tinha terminado. Falei, mano, vamos montar uma aqui. E aí foi quando a gente juntou, E eu, a foi, Nini, mais e foi dois às amigos. pressas isso? Hã? E foi às pressas isso? Foi meio que às pressas, sim. Foi Aham. meio que às pressas. E só que nesse meio tempo a gente conseguiu montar um repertório e dentro desse repertório a gente tocou uma música autoral. Acho que foi a primeira vez assim que eu Sim. vi alguma coisa assim. E de onde essa música nasceu? Como é que funcionou o processo criativo de vocês? Essa primeira música em si? Sim, essa primeira música ela se chama Alvedril, ela tá no nosso primeiro disco, está nas Aham. plataformas de streaming, inclusive. É, a gente, eu sempre pensei, como músico, em criar meus próprios arranjos. Então, sempre que eu tô com o instrumento na mão, e antes de entrar aqui eu estava com o instrumento na mão, sempre Uhum. eu vou tocando coisas aleatórias até vir a algo que eu falo, putz, isso aqui é legal. Então, vou lá, pego o celular e gravo, né? Naquela época era gravado em fita cassete, né? Ligava um microfone no radinho Uma lá e estrutura gravava. maior, né? Hoje tá aqui. É, né? Hoje tem bastante coisa na mão, né, pra gente poder fazer. E aí eu tinha esse arranjo, eu já estava junto com a Nini, mostrei pra ela, a gente começou a compor junto. Só que a gente empacou no refrão, cara. Assim, eu empacou assim, uns 2 meses no refrão, não vinha um refrão. É, E, é porque e o o ref- refrão é logo o chiclete na música, né? Onde gruda, né? É. sim, sim, a gente não tinha refrão. E ela fazia cursinho na época, ela indo viajar para a cidade vizinha, onde ela fazia cursinho, ela brisou e encontrou um refrão e chegou para mim e falou: olha, achei um refrão. E a Uhum. gente fez esse refrão e tal. E quando chegou esse show, a gente falou: ó, a gente quer tocar essa música que a gente tem, né? E a gente colocou pro meio do show, fez o show. Foi Uhum. quando o Fabrício Miller, que eu já citei aqui na live, ele Sim. estava nesse show e falou: meu, eu tenho um caderno lá em casa com algumas composições. Se interessar para vocês, podem usar. A gente trabalha juntos nisso. Exato. Cara, nós chegamos lá e ele tinha pastas enormes, cadernos enormes. Assim, não era um caderninho com 3 letras, sei lá, ele tinha mais de 100 letras, cara. Tinha muita coisa. E deu assim, ó, na nossa mão. Tipo, Pô, faça o que acharem tinha um melhor. tesouro guardado em casa, então, pô. Sim, ele tinha muita coisa. Foi Aham. quando a gente descobriu, porque assim, até então a gente conhecia ele na cidade. Era um Aham. cara que trabalhava numa autoescola, e, tipo, a gente não sabia desse lado artístico dele, né? Desse lado Uhum. poeta. Sim. E aí foi quando a gente conseguiu juntar o repertório para gravar o primeiro disco, né? Uhum. E aí depois, ali em 2009, já quando a gente já tinha lançado o disco, foi quando o Pazotto, o Thiago Pazotto, que é o baixista até hoje, ele entrou na banda e tá com a gente até hoje. E o Regis Berreta, que é o baterista, ele é da cidade vizinha, de Porto Ferreira aqui, nossa Uhum. vizinha. E Sim. ele entrou em 2019 na banda e a gente tá com essa formação aí faz 5 anos. Pô, bom demais. E uma curiosidade, de onde veio o nome Fenícia? Cara, Fenícia, a gente queria um nome com entonação feminina, por conta da Nini ser a frontwoman da banda e tal. Então a gente queria achar alguma coisa assim. E aí eu tinha um dicionário é, com vários nomes e a gente foi anotando, foi vendo, anotando, até que Fenícia era o segundo nome. A gente queria que a banda chamasse Malvina na época, só que já tinha uma banda chamada Malvina. Uhum. E aí Fenícia era o segundo nome, a gente foi dar uma estudada, assim, ver da onde vinha o nome, a gente descobriu dos povos fenícios,
que sim, eles foram pioneiros em muitas coisas, assim. Então, tipo, a gente tinha uma identificação, mas nada muito relacionado com os povos. Eu acho que foi o nome mesmo. No entanto, a gente descobriu depois que várias mulheres se chamam Fenícia e vinham comentar, assim, nas redes sociais da banda, sabe? Pô, que legal, é meu nome e tal. A curiosidade. vocalista chama Fenícia, então, pô, ela chama Aline, né? Mas, enfim, se chamar ela de Fenícia, ela responde, sabe? Hoje em dia já ficou mais comum isso pra gente. Verdade. E uma questão sobre isso do cover, né? Vocês inicialmente estavam apostando em cover, aí veio colocar essa música meio como um teste, né? Autoral no primeiro show, né? Sim. Vocês perceberam uma diferença, tipo, na recepção que o público tem por uma banda cover, quando vocês começaram a tentar apostar em música autoral? É bem complicado porque é isso, durante muito tempo a gente ficou conhecido na região como uma banda cover, certo? Aham. Quando a gente resolve adotar essa estratégia de colocar uma ou duas músicas nossas no meio do show, a percepção que fica, cara, é que assim, é a hora que a galera pega pra ir comprar uma cerveja, pra ir no banheiro, Ah, pra entendi. fumar. Então você percebe que vai abrindo um espaço, assim, Uhum. do que estava lotado ali na frente do palco, vai abrindo um espaço. Isso é um pouco triste, né? Imagino, no Não, caso. demais. E isso a gente, quando a gente percebeu isso, e aí a pandemia, ela tem um pouco de. A pandemia foi triste, foi uma catástrofe na humanidade. Mas a gente, enquanto artista, que foi o primeiro setor a se recolher e o último a voltar a trabalhar, Aham. a gente ficou, assim, isolado e questionando muito onde estava o nosso eu artístico. Tipo, o que que a gente quer fazer Ou se seja, o foi uma vivo. reflexão enorme, né? Esses tempos. Não, enorme, e isso ajudava, no meu caso, a passar por isso. Tipo assim, meu, a hora que voltar, eu quero voltar sendo o artista, o Teus Rocks que eu sempre imaginei. Tipo, então, assim, meu, eu quero tocar de saia, uma coisa que eu sempre gostei, eu quero pintar a unha pra tocar, eu quero, tá ligado? Fazer Sim, isso porque isso tá dentro, tranquilo, né, no do meu caso. artista. E ficava vendo os shows, imaginando, putz, quando a gente voltar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente voltou ali no final de 2021, quando deu uma flexibilizada, Aham, com um repertório novo dentro do cover, com as nossas músicas, que aí em 2021, com as leis de incentivo aos artistas, no caso, a Aldir Blanc, que foi a primeira, né? A aham. gente ganhou um edital na nossa cidade para gravar um EP. Então, só para no tempo cronológico da parada, a gente ficou 10 anos longe das nossas músicas autorais, só fazendo cover, porque, querendo ou não, isso se tornou o carro-chefe é, do que colocava dinheiro em casa, entendeu? Do nosso orçamento. Tanto o meu, quanto da Nini, quanto da banda inteira. Tipo assim, era um orçamento que somava ali, tá ligado? Sim, Então, assim, em time que tá ganhando, teoricamente a gente não se mexe, porque era isso. Todo final de semana tocando na região, pubs, bares, festas, formaturas, fazendo um som, sempre fazendo rock. sim. E como assim a gente vai mexer numa coisa? É, Só que aí a gente lançou em 2021 o Hiato, que foi um hum, trabalho de 3 músicas autorais, com produção do Rafa Baroni, nosso produtor. sim. E aí a gente montou um show já focado nisso, um show mais politizado, colocando nossas músicas no meio. Só que era isso, cara, é o que eu falei pra você, a hora que tocava nossa música tinha uma barriga, sabe? Sim. Até que. Pode falar, desculpa. Ah, é que eu ia falar sobre esse tempo, né? Vocês lançaram Fenícia, que foi o primeiro álbum, né? E Isso, teve um tempo, né, até vocês fazerem um novo lançamento. Teve Consciência Desafinada, perfeito. aí teve um tempo, né? Essa distância. O que motivou a vocês terem esse tempo, você já me respondeu, e também o que vocês mais aprenderam durante esse tempo, o que mudou durante todo esse tempo. Sim, só recapitulando, né? A gente lançou em 2006 o Fenícia, que é o primeiro álbum, o Consciência Desafinada em 2011. Sim. Aí rola esse hiato de 10 anos para 2021, quando a gente lançou o hiato mesmo, né? Sim. É, cara, eu acho que a gente, nesse período, a gente amadureceu muito como pessoa e como artista. E Uhum. aí, pegando de onde eu estava, a pandemia ajudou nessa reflexão quando a gente estava em casa, sabe? Foi Uhum. quando a gente, em 2022, com esse show que a gente tinha montado, chegamos à conclusão. Isso partiu principalmente da Nini. Assim, já logo abril de 2022, ela falou: Meu, não é mais isso que eu quero fazer. Não é, isso não representa mais a gente, entendeu? Caso o estilo, né, que ela falava, né? Isso, tanto o repertório cover quanto o cover que a gente fazia, né? Aham. Que
era um cover um pouco mais pesado, assim. A gente sempre teve essa fama de ser uma banda mais pesada de rock. Uhum. Só que é isso, como a gente amadurece, acho que isso é um processo natural do ser humano, Sim. até isso a gente amadureceu também. Os gostos musicais, conhecemos outras coisas também nesse meio tempo, né? Então, eu acredito que isso foi fundamental para a gente olhar para dentro, que é muito difícil quando você está inserido dentro de um processo, você não consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo. Sim, sim. Isso foi importante para a gente, assim. Então, desculpa, você perguntou sobre. No caso, até uma pergunta melhor que veio na cabeça que agora você falando, o que que vocês demoraram para abrir esse horizonte, né, que não era mais isso que vocês queriam, o cover, mas o que você acha que fez vocês demorarem tanto para perceber isso? Foi alguma coisa que acendeu ali na hora, no final da pandemia? O que que Sim, faltava para vocês tomarem essa decisão? Certo? tá. Eu acredito que, assim, o fato financeiro da banda manter a gente é um ponto muito Uhum. crucial nisso. Vocês não têm uma profissão B, né, nesse caso, No né? caso, assim, eu sempre música e a Nini sempre música e arte, porque ela é bailarina também, então ela Ah, trabalha com legal. dança. Aham. Agora, sempre os meninos, é, no caso agora, o Regis na bateria e o Pazoto no baixo, sempre trabalharam com outras coisas, que Sim. não a música. Então, tipo, é, a gente precisa entender esses processos de cada integrante, entendeu? Aham. E respeitar isso também. Sim, porque é um Então, grupo, né, trabalhando junto. exato, é uma unidade, né? Aham. Então, como isso é um ponto pra gente, eu acho que isso meio que tomava, né, a gente não parava nem para pensar nisso. A gente Sim. porque aí também, em 2017, surgiu um outro projeto nosso, de autoral, meio que aí a Nini poderia ter mais, eh, lugar de fala sobre esse projeto, que é um projeto que fala mais sobre mulheres e tal, que é uma Ah, outra banda nossa, é um outro projeto paralelo. E isso meio que supriu a aí eu vou falar por mim, né, a parte artística, claro. aquele lado de meu eu compositor, tipo, arranjador, criador de riffs, de harmonias, tal. Aham. Só que aí quando o Regis entra na banda em 2019, a primeira reunião que a gente fez com ele, eu lembro muito bem isso, foi tipo assim, outubro de 2019, e a gente já deixou claro que a gente gostaria de voltar a compor com a Fenícia. Sim. E a gente foi interrompido pela pandemia em março de 2020. No entanto, quando a gente volta na primeira Sim, flexi entrou a pandemia, né, no caso. aí entra a pandemia. E quando a gente volta na primeira flexibilização, Então, e que foi ali, acho que em setembro de 2020, a uhum. gente já se reúne fazendo os arranjos que surgiram na pandemia, que Sim. surgiram nesses 6 meses, basicamente, de pandemia, entendeu? E nesse tempo de pandemia, você me contou lá no início da entrevista que quando vocês introduziam uma autoral de vocês no show, no início, dava aquela desanimada no público. Mas a pandemia ela teve uma demanda muito grande de entretenimento, principalmente pelas redes sociais, né? TikTok veio aí também, a gente viralizou nisso. Vocês acham que a internet também deu uma ajudada para popularizar vocês durante a pandemia? Já que não tinha show presencial, essas coisas assim? Acho que sim. Sim, porque a gente foi criando conteúdos, né, na medida do possível, porque não tinha muito o que ser feito, né? E Sim. como eu moro com a Nini, a gente era nós dois ali o tempo todo, vamos fazer, vamos compor, vamos gravar, vamos postar, vamos fazer tudo isso, assim, sabe? Porque se o nome parar, ele esfria, não tem isso também, né? Exato, exato. E, e aí vem uma outra parada, porque assim, a internet é um meio muito forte hoje em dia, né? De Sim. divulgação, as redes sociais. E a gente meio que tem aprendido a lidar com isso, sabe? Uhum. Porque eu acho que o ponto central de tudo, né? Onde que é o produto final? Eu acho que é no palco. O artista gosta de estar no palco fazendo show, entendeu? Ah, Só que é importante esse outro lado para você fomentar o seu público, alimentar eles de conteúdo, para gerar um interesse para irem aos shows, né? sim, Então, exatamente. Aí esse público lá do início já muda, né? Ao invés de estar se passando, eles vão lá porque já conhecer a música de vocês. exato. Mas aí, no caso, isso se você
como é que foi essa primeira experiência para vocês pensar que vocês vão apresentar uma coisa que foram vocês que criaram pela primeira vez? Dá um certo nervoso na hora de apresentar? Sim, porque quando a gente migrou mesmo para o autoral 100%, que aí foi... O que a gente fez? Qual foi a estratégia? Em 2022, a gente fez os shows que tinham marcado, né? Ainda Então, dentro do cover, e sempre tirava um caixinha para a banda. Para sim. que em 2023 a gente investisse esse dinheiro na banda para lançar um trabalho novo, Uhum. entendeu? Entendi. Então, qual que era a minha ideia o ano passado? Nós vamos pegar esse produto novo agora, que é o show da Fenícia Autoral. A gente realmente fez um show, a gente fez a Tour no Tempo, o Show no Tempo, é o nome do show, com visualizações em painel de LED, sincronizado com a banda tocando. A gente realmente montou um show, Estrutura né? boa. Notável. Isso. Que a gente consegue levar quando tem uma estrutura maior, quando tem painel de LED, quando consegue levar o PC, leva o violão, guitarra, que aí a Nini toca no show também. A gente montou um show mesmo. Sim. Na minha cabeça, o que eu pensei? Eu falei, meu, nós vamos pegar os lugares que a gente já tocava o cover, que a gente já tem um público, né? Sim. E Você vamos fazer. já tem um nome bom ali no mercado. Exato. Vamos usufruir disso, porque se a gente começar, e a gente pensou isso, vamos começar do zero. Sim. Vamos colocar um outro nome na banda e começar Uhum. do zero. Só que essa bagagem que a gente tem de experiências, de shows, do nome da banda rodando, porque uma coisa é você falar em Fenícia aqui no interior, uma coisa é você falar, sei lá, banda Parede Branca vai tocar, um exemplo. Sim. Tipo, entendeu? Então, por exemplo, não, Fenícia eu já conheço, já ouvi, sei que a galera manda um som e tal. Então a Aham. gente se apoiou nisso também na história da banda, né? Que, querendo ou não, essa transição ela vem fazendo parte do que a gente vem construindo ao longo dos anos. Aham. E aí, eu falei, bom, então nós vamos levar esse show para os lugares que a gente já tocava. E não, cara, não, porque a galera que tá num pub, ela tá pelo entretenimento. Ela quer ir lá ouvir o Pearl Jam, o Red Hot Chili Peppers, a Pitty, o Foo Fighters. Já ouvi, é um público diferente. Eu queria chegar. Desculpa interromper também. Não, sim, sim. No caso, ela quer ouvir o que ela já conhece, né? Ela vai lá porque ela já tem, tipo. É igual você escolher. É arte, né? É igual você escolher um filme no cinema. Sim, Você vai num filme que você nunca viu, mas que tem um pôster atraente, ou você vai na continuação de uma coisa que você já conhece. Tipo isso, né? perfeito. É essa analogia. Então, Entendi. assim, não é o nosso público, sabe? E não Sim, é mesmo, porque, assim, existem pessoas que gostam muito do cover que, tipo assim, não dão a moral pra gente no autoral. Eu não sei nem se dá o trabalho de falar, mano, deixa eu ouvir qual é a da Fenícia, que eu nunca ouvi, entendeu? sim. Às vezes você já conhece o talento, você já sabe que tem um bom instrumental, tem um bom vocal, você dá uma chance para apresentar um trabalho que é deles mesmo. Exato. Então, essa brisa que eu tinha acabou não acontecendo. Entendi. Então, aí, você, cara, vai desmoronando algumas coisas, né? Porque se Uhum. eu tava me apoiando nisso, em fazer um show e levar para os lugares que a gente já tocava, e isso não rolou, então temos que procurar novos meios. Aonde está o nosso público? Como que a gente pode engajar isso? Entendeu? E aí é onde acho que entra a rede social, entram outras paradas, né? E como tá essa situação hoje? Já deu uma aumentada do público? Cara, aí é até interessante a gente entrar nesse assunto, porque a gente acabou lá a- bem atrás, assim, no começo da banda, conhecendo o Rick, da Maran, Sim, sim. e da NDK e tal. Aham. No entanto, quando a gente conheceu ele, a banda chamava No Duck ainda. A banda transicionou para esse nome, né? Sim. E aí foi por acaso que o nome dele surgiu numa conversa informal com outro amigo, que eu tava pedindo umas dicas, assim, de plataforma de streaming, como fazer para postar o som e tal. Tudo é Mano, network. isso, Uhum. não tem jeito, é tudo dentro da internet. Aí falou, mano, o Rick vai te ajudar. E aí foi quando a gente iniciou um contato com o Rick em 2022, isso. A gente não tinha nem transicionado ainda. E ele Aham. já foi um dos caras que apoiou, falou, mano, vocês têm que fazer isso, vai pro autoral, foca, não sei o quê. Só que aí é que eu falei pra ele, a gente estava dentro da parada, é difícil de enxergar isso, né? Sim. Aí a gente foi sempre conversando bastante. Quando surgiu essa oportunidade, eu falei, mano, é agora. O Uhum. Rick é um cara que tem aberto portas pra gente.
Falei, vamos se apoiar nisso e vamos começar a fazer alguns intercâmbios. Então eu comecei a trazer algumas bandas do Rick para o interior Sim. e ele acabou levando a gente para São Paulo, enfim, a gente acabou de tocar no La Iglesia essa última sexta. Cara, Uhum. foi um show, assim, sensacional. Tinha uma galera interessada no trabalho da banda, entendeu? Sim. Juntamente com outras 2 bandas que estavam com E, a gente. e com isso que você falou, vocês perceberam logo uma grande diferença? Vocês irem tocar em outro lugar, por exemplo? Sim, com certeza. Com certeza, porque a gente fez alguns shows em 2023, Sim, voltado para o autoral, assim mesmo, assim, esse fest é um fest autoral, tá ligado? sim, Então o público que vai lá, ele já tá procurando essa novidade de conhecer uma banda, de conhecer um som novo, né. E tem lugares que a gente vai e que não é o foco, o autoral, né, o som novo. Sei lá, você se apresenta numa festa popular, a galera quer ouvir um som conhecido, sim, entendeu? sim, E aí até acho que muita coragem nossa, tipo, ir num lugar que, sabe, é dar a cara a tapa mesmo. Então nós vamos. Porque sim, se tiver 5 pessoas que gosta do nosso som, assim, naquele dia, puta, gostou do som, gostou do trabalho, seguiu, tá ouvindo, cara, é passo de formiguinha, a gente conseguiu o nosso objetivo dentro do que a gente tinha, sim. entendeu? E como que geralmente nasce uma música de vocês, em geral? A gente, na música, ela não deixa de ser um produto, né? Além do nosso trabalho, né? É isso, né? Mas a gente fica muito refém, às vezes, do que a indústria está pedindo, o que está vendendo no cenário musical. Vocês Uhum. costumam seguir mais a tendência ou o que vocês realmente querem compor naquela hora? Cara, a gente, assim, costuma não bloquear nenhum processo criativo, entendeu? Aham, Independente da música sair no violão e tipo: "Não, essa música fica legal voz violão", ou da música ter uma guitarra mais pesada, porque, assim, como os arranjos saem basicamente eu que crio eles, então já crio na guitarra. sim, Então eu já faço algo relacionado ao meu instrumento, e geralmente eu já imagino a música completa, então eu já imagino os arranjos que eu quero fazer, os riffs que eu quero colocar, só que aí eu dou um time, eu não bloqueio, eu dou um time pra, tipo assim: "Gente, fiz até aqui". Geralmente eu mostro primeiro pra Nini, falo: "Nini, o que que você acha disso aqui?". Ela já começa a solfejar uma melodia. sim, Basicamente isso, eu faço o arranjo, né, a harmonia com o riff de guitarra e a Nini já vem com a melodia e com a letra. entendi. Quando a gente desenvolve um pouco isso, a gente apresenta para a banda inteira, fala: "Olha, fizemos isso, o que que vocês acham?". E aí a gente começa a desenvolver dentro É, do ensaio a música, uhum. Aí entendeu? começa entre vocês, né? Você Isso, produz então na guitarra, aí ela vê em que pode se encaixar, e depois cada um vai dando um pedacinho ali. exato. E no caso da parceria com o Rafael Baroni, né, que é produtor e baixista do Caramelos, como aconteceu essa ligação entre vocês? Então, o Rafa, hoje, atualmente, eu e a Nini, a gente mora em São Carlos, que é uma cidade vizinha de Descalvado, assim, é coisa de 20 minutos de carro. E Sim, aí a gente está também a basicamente 30 minutos de Araraquara, que é a cidade natal do Rafael Baroni, né, e da maioria da galera dos Caramelos, eu acredito. sim. Eh, o Rafa produziu um disco chamado Tropical Desespero, de um artista de Leme chamado Jacinto. Uhum, E o baterista desse disco foi o Regis Berreta, que é o nosso baterista da Fenícia. sim. E quando a gente teve a oportunidade de trabalhar como produtor pela primeira vez, foi em 2018, com um outro projeto nosso, a gente viu que isso era essencial para um trabalho, porque é Uhum, uma opinião de fora, é alguém que não está dentro da banda, não está inserido, não está na emoção ali do: "Ah, mas isso aqui sim. é importante para É uma mim, coi é uma essa coisa nossa". mais imparcial, né, por assim dizer. Sim, é Uhum, um cara que consegue ver de fora, né. Então, a gente já era muito fã do trabalho do Rafa, com a Lineker, com os Caramelos, e quando surgiu essa oportunidade, essa possibilidade, que foi na pandemia, né, uhum, com a Lei Aldir Blanc, a gente falou: "Mano, é ele, vamos fazer a produção com ele e tal". E aí isso foi tão legal, assim, foi tão bacana o resultado que a gente conseguiu, que o ano passado a gente lançou mais 5 músicas autorais com produção dele, uhum. e a gente entra em estúdio sexta-feira agora, com produção dele também. Aliás, eu estava fazendo umas trocas aqui com ele, de, tipo, gravando aqui uns arranjos, mandando pra ele, porque ele tá produzindo lá na casa dele, né. E esse final de semana que passou, a gente trabalhou junto sábado e domingo, cara. A gente
ficou basicamente aí 5, 6 horas em estúdio trampando nas músicas que a gente vai gravar agora. Uma conclusão, então, apesar da pandemia ter parado o mundo, né? Vocês não ficaram parados, né? Tem isso também. Eu acho que o grande, assim, foi o que eu falei, eu posso falar sobre o que eu senti, né? Aham. Pra mim fazia sentido tocar, que é o que eu amo fazer, e imaginar como seria quando a gente pudesse voltar a fazer shows, É um sabe? momento meio de planejamento, né? Para Sim. o que vai acontecer. Ai, e querendo ou não, foi uma coisa forçada, porque a gente nunca tinha parado. Imagina, era todo final de semana tocando. Então a gente Ah, nunca tinha parado e, tipo, realmente, cara, nem férias, assim, a gente tem. Assim, a gente tá tentando esse ano que, tipo, não, vamos tentar viajar uma vez no final do ano, no começo do ano, porque isso não para, é shows, todo final de semana tem show, então caramba. independente do projeto, porque a gente tem outras coisas também dentro da música, né? Sim, Acompanha outros artistas, e toca tem com aquele outras negócio. pessoas. Show e festival, né? O público vai pelo lazer, né? No momento de descanso. Vocês estão trabalhando, tem essa diferença. Você vê o outro lado da coisa também. Sim, sim. Pra E gente é um descanso, pra vocês é o trabalho de vocês. sim, muitas vezes é o trabalho e se é um festival de nome assim foda, é onde a gente pode de repente conseguir uma notoriedade, entendeu? Dentro de uma cena, dentro de um espaço mesmo, né? O show no tempo, né? Ele trouxe uma proposta de crítica e reflexão sobre o esquecimento da história brasileira, e latino-americana. Eu fiquei curioso, qual é a principal mensagem que vocês tiveram a intenção de passar, né, com esse show, né? Aham. Como vocês chegaram nesse tema para poder abordar? Importante você tocar nesse assunto, porque o Show no Tempo ele tem a direção do Felipe Casati, que é um amigo nosso, artista, diretor, formado em artes cênicas. Uhum, A pandemia fez parte disso também, uhum, porque a gente tinha um governo que, enfim, acho que não deu muita atenção para o que estava acontecendo naquele momento, sabe? sim. Eu acho que não legitimou a dor das pessoas, porque Uhum, é isso, a pandemia é um momento triste da história do sim. mundo, né? Momento que a gente Cada nunca um, imaginou passar, inclusive. aham. E cada um, mesmo no caso, eu estava com a Nina em casa durante 3 meses, porque aí depois a gente não conseguiu mais manter o aluguel, tivemos que ir morar com os meus pais, então o tempo todo a gente estava amparado, né? E aí cada um foi encontrando mecanismos de passar por isso, né? Uhum, Alguns perderam entes queridos, enfim, outros ficaram internados por muito tempo e conseguiram vencer essa batalha. Mas essa reflexão do governo, de uma coisa, de uma ditadura velada que muitos não assumem que estava acontecendo, e depois, enfim, notícias vieram à tona sobre o que estava sendo tramado. A gente então foi lá atrás, sabe? Buscar desde a ditadura militar e veio passando pela história, uhum. tanto do Brasil quanto latino-americana, porque houve ditaduras em outros países vizinhos, entendeu? Essa pesquisa, Governo. vocês fizeram durante a pandemia, essa pesquisa toda? A gente fez a pesquisa depois que a gente voltou a tocar, né? E pensou no show quando a gente migrou para o autoral. A Sim. gente não queria apenas, agora nós somos uma banda autoral, vamos ali fazer um show e tocar nossas músicas. Não, a gente queria passar uma mensagem Uhum, desses esquecimentos que, sei lá, como a gente talvez não, algumas pessoas não eram vivas naquela época, pessoas sumiram, sabe? sim, sim. Foi um período turbulento. E por Uhum, que a gente esqueceu isso? Por que isso não é falado nas escolas? Entendeu? Por que isso não é mais lembrado? Porque sim. isso poderia ter acontecido de novo há 4 anos atrás, entendeu? Verdade. Então, vamos lembrar do que aconteceu. Então, tem uma música nossa que no fundo do show, assim, durante o telão, vai passando fotos de pessoas que desapareceram durante a ditadura militar, entendeu? É, Interessantíssimo. E, no caso, é um assunto muito delicado, né? Claro, né? Muito polêmico, né? Para se falar. assim, Como foi a recepção do público em relação a isso? Vocês tiveram medo em algum momento? Pensaram em algum momento? Como é que conseguiriam transmitir uma coisa que foi muito pesada de uma forma suave, por exemplo? uhum.
eu acho que a gente, como artista, cara, a gente tem que mexer com o público, entendeu? Sim. Ou por um lado bom ou por um lado ruim. O público tem que sair do show com uma sensação de alguma coisa, sabe? Tipo, puta, aquilo mexeu comigo, porque. E aí pode ser a música, pode ser o fato da mensagem que a gente está tentando passar, entendeu? Uhum. E eu não sei, assim, tem pessoas que vêm e falam com a gente no final do show, tipo, putz, eu vi aquilo. E tem pessoas que passam despercebido, assim, o que a gente está tentando passar. E eu acho que talvez isso muito porque as pessoas ficam nesse lado do entretenimento e talvez não vá num show de uma banda autoral imaginando o que, que vai acontecer. Acho que vai pela música e, pô, tô aqui e acaba talvez nem prestando atenção no que tá passando, entendeu? Tem gente que uma coisa que foi até uma entrevista que, desculpa estar interrompendo tanto, Não, não, pode. foi até numa entrevista que antiga que deu, que as pessoas às vezes não prestam atenção na própria letra da música, sabe? Uhum, Do que a letra tá passando. uhum. Tá lá só porque tá o ritmo tá bom, tudo mais, tá com os amigos, não nem se toca na mensagem que está sendo transmitida. É, isso é bem complexo, porque eu percebo que as pessoas, elas, que a maioria das pessoas, elas não querem pensar nisso, elas não querem refletir sobre o que o artista tem para dizer, elas querem estar ali na balada tomando a bebida dela e, enfim, falando essas coisas mais rasas mesmo, assim, de Aham, tipo, contando de um final de semana que aconteceu não sei o quê, enfim. sim. Mas eu não critico isso, porque eu acho que cada artista sabe do que quer passar, entendeu? A Uhum, gente quer passar uma reflexão nas nossas letras. E é uma coisa até muito legal que aconteceu nessas últimas produções que a gente fez, depois da pandemia, né? uhum, A Nini, que está escrevendo a maioria das letras, ela tem conseguido falar sobre ela, sabe? Sobre o que as crises de ansiedade dela, por exemplo, experiências próprias mesmo, que é uma coisa que a gente não conseguia passar em letra. E eu acho que isso é importante porque uma pessoa vai ouvir e falar, cara, ela tá cantando para mim isso, uhum. sabe? Porque em algum momento você se identifica com o que está sendo falado na letra. Não que outros estilos ou outras músicas a pessoa não se identifique, porque se identifica também. É uma Mas eu forma só de posso falar comunicação. sobre o que a gente está escrevendo, entendeu? Sobre o que a outra pessoa escreve, ela que pode falar, né, nesse sentido. É uma forma de comunicação. Você acaba conectando pessoas dessa forma. Não, e conexões reais. Sim. O show, ele também é uma mistura de dança e reflexão, né? A montagem dele. Como vocês planejaram isso, esse equilíbrio ao vivo na apresentação de vocês? Você falou dança, é isso? Dança e reflexão, né? É uma mistura, né? Desses dois. Como é que vocês equilibraram esses dois elementos no ao vivo? Então, o Fê, como ele é o diretor do show, ele sabe da trajetória da Nina enquanto bailarina, né? Uhum, E mesmo a gente não colocando isso nos shows anteriores, né? A Nini sempre se expressou muito pelo corpo, assim. Então, eu acho que além da mensagem que tem na música, o uhum, corpo também se expressa. No entanto, eu me considero uma pessoa tímida. Você não uhum. vai ver uma festa dançando, é muito difícil. Mas Sim. quando eu tô no palco, eu tenho essa liberdade poética de me expressar. Aham, E a dança em si, ela é o movimento do corpo, entendeu? sim. Tipo, não tem, você dança melhor que eu danço. Não, cara, você se expressa do seu jeito, da sua maneira, eu me expresso da minha maneira. Sim, sim. Então, eu acho que isso também faz parte desse universo que a gente está nesse momento, sabe? Uhum. Ah, desculpa, pode falar. Não, tô ouvindo. No caso, uma última pergunta que eu ia fazer para te finalizar, disso tudo que a gente falou, né, de toda a história, que a gente está falando da forma de expressão, da arte. Se você tivesse que definir, eu não posso perguntar para todo mundo, porque o grupo não está todo aqui, né? Um dia a gente possa reunir todo mundo. Mas o que você acha que a arte mais te ensinou na vida e junto com a banda? Cara, eu acho que a arte, ela me ensinou a amar, assim, sabe? Porque é isso, a gente leva o amor para as pessoas. Imagina, a gente, sei lá, saiu sexta-feira passada da nossa cidade, a gente foi para São Paulo, essa é uma viagem de basicamente 3 horas, para se apresentar durante 45 minutos. Então, Sim, tipo assim, é um o que que eu fui fazer esforço, nesses é 40... um tempo. Aham. O que que eu fui fazer nesses 45 minutos?
Cara, eu fui levar o meu amor para as pessoas, a minha música, o que eu acredito. Porque se eu não acreditasse nisso, eu já teria desistido há muito tempo. Sim, sim. É óbvio que quando eu falo em desistir, eu não vou desistir da música porque ela tá dentro de mim desde criança, entendeu? E é como eu me expresso, é como eu trabalho, mas eu digo em relação a uma banda autoral com tanto tempo de estrada. Por que que a gente continua fazendo isso? Porque a gente tem amor, é o que define. Então, Sim. assim, a arte, ela me ensinou a ser mais compreensivo com as pessoas, a ter mais acolhimento com a dor do outro. Uhum. E a gente, enquanto artista, a gente passa isso para as pessoas, entendeu? Eu, Sim. eu, eu quero que as pessoas sintam isso, porque eu estou sentindo. Só um outro pequeno detalhe que aconteceu hoje. Nessa troca de produção, manda música, volta música, pra gente ir entendendo como tá. Cara, uma hora eu me arrepiei com a música, sabe? Me arrepiei real, assim, com, cara, a gente que fez essa música, sabe? Então a gente aposta muito nisso, assim, independente de sucesso, de grana, não, a gente aposta que isso vai tocar as pessoas, entendeu? Quando você vê, é um orgulho enorme, né? Porque é um filho que nasceu ali. Exato. É isso. É meio que isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Adorei nossa conversa, espero que você tenha gostado também. E para quem quer acompanhar a Felícia, quem quer conhecer novos projetos de vocês, né, ouvir as músicas, onde é que a gente encontra vocês? Redes sociais, plataformas? Valeu, Luca. Eu que agradeço o espaço. Eu espero, como você falou, a gente conseguir reunir a banda inteira numa próxima. Uhum. A galera pode encontrar a gente no Instagram como @FeníciaOficial. E no Spotify é só digitar Fenícia, né? Tem lá todos os nossos trabalhos. E só já deixando um convite para a galera, dia 21 de junho nós vamos estar no Aldeia, em Jundiaí, Uhum. é, através da Marã. Nós também vamos estar no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, dia 2 de agosto. Nós também temos shows na Jai Club em São Paulo, para agosto. Temos shows em São Carlos, em julho, em Descalvado também. Então é só a galera ficar ligada ali nas nossas redes sociais que a gente vai estar postando todos esses shows aí. É isso. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu, Lucas. Tamo junto. Valeu.